Programa Show dos Bairros. Muito bom dia, amigos ouvintes da sua programação. Entrando no ar mais uma edição do seu programa Show dos Bairros. Apresentação aqui do seu amigo Fred Silva, neste sábado, dia 23 de julho. Lembrando a você, amigos queridos ouvintes dessa programação, que o nosso programa também, ele é reprisado no domingo. Então vai aqui o meu abraço do Fred Silva e toda a equipe. Quero mandar um abraço aqui para todos os nossos amigos ouvintes lá do Vila Mauricéia, do centro da cidade, do Major Prates, pessoal que me ouve aí do Vila Atlântica, do Vilagem do Lago, Antônio Pimenta, do Sintra, do Cidade Industrial. Aí o pessoal que me ouve dos Morrinhos, pessoal que me ouve do Ibituruna, do Melo, pessoal que me ouve aí do Jardim Primavera, Jardim São Geraldo, pessoal do Mercado Municipal, dos hospitais, meus amigos taxistas, motoristas e cobradores. O programa Show dos Bairros só está começando e vai aqui, ó, o nosso bom dia a todos vocês, amigos ouvintes que estão conosco, sintonizados aqui nas Ondas Amigas da Expressão FM. Hoje o programa, gente, hoje o negócio tá bom demais. Você sabia, tem um fato aqui legal, tem um fato aqui bacana, que é o seguinte, nós vamos falar sobre isso aqui daqui a pouco, ó. Vovó de 82 anos e uma de 80 e também uma de 74 anos foram pra cadeia. Vovó de 80 anos de idade, outra de 74 anos de idade, foram, sabe pra onde? Foram pra cadeia. Isso pode? Por que será, hein? Foi pra cadeia. E outra coisa, eu tenho um negócio aqui interessante pra falar no programa de hoje, hein? Um homem, ele contraiu uma doença incurável por causa do uso excessivo do celular e redes sociais. Uma doença incurável por causa do uso excessivo do vício da internet. Mas isso é assunto pra gente falar daqui a pouco aqui no seu programa Show dos Bairros. Seu direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito. Bom dia, doutora Vanelli. Bom dia, Fred Silva. Bom dia, Paulo Machado, que é o nosso novo integrante da equipe. E gostaria de mandar um bom dia para o nosso convidado, que irei apresentar daqui a pouquinho. Antes, eu gostaria de cumprimentar os ouvintes. É um prazer estar aqui com todos vocês. O programa Show dos Bairros tem melhorado a qualidade para atendê-los melhor. E é com muita alegria que iniciamos o quadro Seu Direito. No quadro de hoje, iremos abordar o tema pensão alimentícia. Dilema de muitos lares brasileiros, necessidade de muitos pais, filhos, tios, sobrinhos. E hoje, para esclarecer sobre esse assunto relevantíssimo, recebemos a presença do Dr. Álvaro Guilherme, que é um advogado renomado em Montes Claros e região. Eu vou ler o currículo do Dr. Álvaro, super extenso, viu, gente? Graduado em Direito pela Unimontes, especialista em Processo Civil pela Unimontes, professor de Processo Civil na Unimontes desde 2005, professor de Civil da FUNORTE desde 2011, membro da Comissão Nacional do Conselho Federal da OAB do novo CPC, presidente da OAB Montes Claros no exercício 2010-2015 e fica aqui os meus parabéns pela ótima gestão. E hoje ele é conselheiro seccional da OAB. Bom dia, doutor Álvaro. Seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer recebê-lo. Ô, Vanelli, obrigado pelas palavras. Tenha um bom dia também. Gostaria de estender esse bom dia ao Paulo Machado, ao meu amigo Fred Silva e a todos aqueles que nos prestigiam com a audiência, todos os cidadãos que estão aqui ouvindo a Expressão FM. Um bom dia a todos. Hoje, no nosso quadro, nós estaremos disponíveis respondendo perguntas. Quem quiser pode fazer sua pergunta pelo telefone 3212-2025, 3212-2025, ou mandar pelo WhatsApp, né, que é muito mais prático, pelo telefone 9181-9055, repetindo, 9181-9055. Após os comerciais, iniciaremos todas as nossas perguntas. Já voltamos. Uma idosa no interior da Bahia está presa. O problema é que ela não consegue pagar
a pensão alimentícia dos netos. É nesta cela que há 12 dias Dona Benedita Conceição dos Santos, de 61 anos, está presa. A idosa veio parar na delegacia do distrito de Nova Viçosa, a 940 quilômetros de Salvador, porque não pagou a pensão alimentícia dos 2 netos. Em 2013, a justiça passou a obrigação à avó, porque na época o filho dela, pai das crianças, estava desempregado. Eu estava pagando, aí me botaram na justiça, aí me levaram. Quando chegou lá, eu falei, enquanto eu estiver trabalhando, eu vou pagar a pensão. Agora, depois que eu parar, não vou pagar mais não. Dona Benedita era trabalhadora rural e depois que ficou desempregada, não teve mesmo como pagar a pensão. Hoje a dívida total é de quase R$ 4.500. A idosa cria uma neta e mora nesta casa simples, que não tem nem geladeira. O companheiro, seu Valdemar, de 79 anos, é aposentado. Eu ganho um salário, moça. Como é que eu tenho condições de pagar isso com uma moça? Quando o pai ou a mãe da criança não tem como pagar a pensão, a lei determina que a justiça transfira a responsabilidade para parentes próximos, normalmente os avós. Se eles também não puderem, qualquer outra pessoa da família deve pagar a pensão. A prisão é determinada pelo juiz, normalmente já é a última instância. A pessoa é intimada para pagar em 3 dias ou justificar. Depois que soube da prisão, o filho de Dona Benedita, pai das crianças, veio do Rio de Janeiro. Ele prefere não mostrar o rosto. Eu estava sem trabalho, agora que eu consegui trabalho. Mas a mãe também tem que entender, estou tentando fazer um acordo. Nossa, que se resolva logo isso, né? Até porque agora essa senhora também está desempregada, né? Não tem o argumento para o filho não pagar pensão porque não tinha emprego, ela agora também não tem condição. É tão evidente, né, que seria bom que o juiz visse isso que a gente acaba de ver agora e revogasse. Falta bom senso, né? Doutor Álvaro, que situação, hein, que essa avó vivenciou e a situação de muitos ouvintes que estão pagando pensão pelo filho. E hoje eu gostaria que o senhor esclarecesse, no caso de devedor de alimentos, que ele está desempregado, né? Infelizmente, a crise afetou o emprego dos brasileiros. Muita gente não tem dinheiro para pagar. E muitos deles pedem dinheiro emprestado, procura os amigos, começa a vender móveis de casa para pagar pensão, porque realmente a condição não permite que ele tenha esse valor destinado ao filho, né, ou aos pais. Então, no caso, eu gostaria que o senhor esclarecesse como fica o caso da pessoa que está desempregada, né, do pai, né, não dos avós, e falasse da responsabilidade dos avós nesses casos que o filho não tem condições de pagar, e se os avós também estão desempregados, o que eles devem fazer? Ok. Bom, vamos lá. Primeiro no caso do pai aí. Olha, a lei, a gente diz assim, dura lex sed lex. O que é isso? A lei é dura, mas é a lei, né? Essa expressão em latim que diz que ninguém pode se excusar da lei. Ela está aí para todos cumprir. Se admitirmos escusas da lei, ou pessoas que não obedecem à lei em uma e outra situação, nós vamos encontrar aí a confusão social, a bagunça social, né? O que traz o sentimento de injustiça a todos. Então, o dever de pagar pensão alimentícia, a gente fala mais do pai, mas ele é dos pais em relação ao filho, tanto ao pai quanto à mãe. Ele deve pagar a pensão alimentícia para o filho. É claro que aquele que possui a guarda, aquele que está com a criança, ele não vai pagar essa guarda, essa pensão a princípio, mas aquele que está ausente do lar, ele deve pensionar aquele que está com a guarda do filho ali. Então, em geral, em 80% dos casos, é o pai que sai do lar e que acaba tendo que pagar a pensão ao filho, que o filho fica, na maioria desses casos, com a mãe. Muito bem. Se acontecer do pai não ter condição nenhuma de estar desempregado, esse pai vai ter que contratar um advogado. Se ele não tiver condições de contratar um advogado particular, ele deve se socorrer das defensorias públicas, daquilo que a gente chama NPJ, são os núcleos de práticas jurídicas das instituições de ensino, né? Para se defender no processo. Esse advogado deve explicar que aquele pai
aquele responsável, ele não está no momento com condições financeiras de pagar. E mesmo assim é muito difícil que um juiz de direito isente esse pai. Deve ser assim, um caso que uma doença realmente que o impossibilite de pagar e faça com que ele tenha gastos com a saúde, né? Uma situação que a pessoa foi presa, por exemplo, está na cadeia e não tem como levantar esse dinheiro. Porque a criança está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente que ela tem direito à saúde, educação, lazer, alimentação, e esse dever ele é do pai. O pai e da mãe, né, claro. Eles não podem se furtar essa obrigação. Então não é só chegar na justiça e falar, eu não pago, eu não vou pagar porque eu estou desempregado. A prova tem que ser convincente de que a pessoa não tem mesmo recursos, ela passa por uma situação muito ruim, que a impossibilita de fato de não pagar essa pensão alimentícia. E para isso ele vai ter que contratar um advogado. E essa alegação vai ter de convencer o juiz de que realmente aquela pessoa passa por um momento difícil na vida dela em que impossibilita o pagamento dessa pensão. Lembrando, né, que o judiciário é bom que você vá com bons argumentos, mas sem nenhuma mentira, né? Claro. Porque tem pessoas que querem se eximir da obrigação e contratam advogado, mentem pro próprio advogado, forjam provas e isso tem consequências sérias, não tem, doutor? É claro. Nós vemos muitas pessoas que para se furtar, né, para se esconder dessa obrigação de pagar, ela acaba contando histórias, acaba contando mentiras no processo, inverdades, e isso acaba sendo descoberto. Um juiz é uma pessoa muito inteligente, ela tem repetições daqueles casos na sua vida jurídica e ela acaba descobrindo os fatos, né? Do outro lado tem um juiz que é muito bem preparado para julgar casos como esse. Então, a pessoa que começa com essas histórias na justiça, o fim dela não é muito bacana, não. É bom que a pessoa sente, faça um acordo, né? Chame a mãe da criança. Eu estou citando o exemplo clássico em que a criança fica com a mãe, né? Pode ser o inverso, lembro disso, pode ser o contrário. Então é bom que ele chame a mãe, converse com a mãe, faça um acordo. Olha, aqui eu posso pagar tanto, mas se furtar dessa pensão não é muito interessante não, porque no final das contas ele vai ter que pagar e se ele não pagar ele pode vir a ser preso. Você me fez uma segunda pergunta sobre a responsabilidade dos avós e foi a pergunta que veio no vídeo aqui. A lei ela acaba trazendo também essa obrigação. Se por algum motivo aquele que deve pagar a pensão se ausentar, sumir, desaparecer, o parente mais próximo que acaba sendo ascendente, ou seja, os avós, devem pagar essa pensão. Então nós vemos muitos casos aí, por exemplo, do pai que é condenado a pagar uma pensão alimentícia e ele some no mundo, desaparece, né? Vai trabalhar em outra cidade, não fala o endereço, não fala onde é que ele está, né? Ou numa cidade muito grande, ele não vou informar onde é que eu estou trabalhando, e aí não tem como a criança achar o endereço do pai, não tem como localizar o pai, ele está desaparecido. E aí acaba sobrando para os avós. A lei faculta isso, né? A lei dá essa possibilidade. Mais uma vez, digo por quê? O Estatuto da Criança e Adolescente fala que um bom crescimento do menor é importante para o país. Esse menor ele tem direito de receber educação, lazer, cultura, né? Então, a preocupação da nossa lei é garantir de forma mais confortável possível o pagamento dessa pensão alimentícia. Então, se os pais não honrarem com esses direitos das crianças, os avós vão acabar assumindo essas obrigações. No caso desse vídeo aí, a gente vê uma situação que achamos até que é injustiça, porque coitada da avó, teve que custear lá a obrigação que era do filho dela. Mas qual foi o resultado? O filho aparece e vem assumir uma obrigação que era a princípio sua. Então essa é mesmo a intenção da lei. Olha, se o pai não cumprir, os avós vão ter que custear essa pensão e logo logo os pais aparecem como responsáveis. É porque se toca nos pais, os filhos vão ver que o negócio tá sério, aí eles vão aparecer. Eu estava vendo um caso, doutor Álvaro, de uma senhora, até uma entrevista com o delegado falando que ficou muito triste, mas teve que cumprir a lei. Uma idosa de 74 anos, ela foi presa, isso comoveu a cidade. Sim. E aí a cidade toda juntou e conseguiu pagar a dívida e chegou até no filho que estava desaparecido há muito tempo.
Então ele veio para assumir sua responsabilidade. Foi uma maneira. Não que a justiça quer prender o idoso. Não é isso. Não é? Até porque tem o Estatuto do Idoso, que também defende, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas também tem o Estatuto do Idoso. Exatamente, Fred. Essa é a intenção dessa lei. A lei pretende que o pai ou a mãe, né, o responsável direto, primeiro pela criança, venha cá com a sua responsabilidade. Ora, aquela criança não pediu para vir ao mundo, né? E se você é pai, é mãe, você tem obrigação de cuidar. Essa lei acaba envolvendo os avós, e eu lembro que a lei fala os parentes mais próximos, então pode até ser um tio, uma tia, né? No caso de ausência até dos avós aí, mas o primeiro parente depois dos pais são os avós. Então esses avós acabam sendo chamados à responsabilidade por ausência dos pais. Então é importante que as pessoas fiquem cientes disso, os avós fiquem cientes disso. Olha, meu filho está escusando de pagar a pensão alimentícia, ele está se negando a pagar, ele está escondendo. Então os avós já se preparem já, porque a mãe daquele menino pode promover ação contra ela. Então já, meu filho, assuma a sua responsabilidade, porque pela lei eu vou ter que pagar. E o nome do devedor fica negativado? Essa foi uma das alterações aí do novo CPC. Na verdade, alguns juízes já vinham fazendo isso no passado, e o novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor agora no ano 2016, ele traz expressamente essa novidade, ou seja, além da pessoa poder ser presa, Fred, o nome dela pode ser negativado, vai ser protestado e, consequentemente, entra no SPC e Serasa pelaquela dívida de alimentos que ele está em atraso. Então, o valor do atraso da pensão, ele pode sim, hoje, ter guarita no SPC e no Serasa. Eu gostaria de agradecer o senhor pela presença no programa. Espero ter a oportunidade de recebê-lo novamente. Seria um grande prazer para mim, espero ter contribuído, tá, com todos os ouvintes, contribuindo com aqueles que passam por esse problema de pensão alimentícia. E quando chamado, eu estou pronto, tá? Pode me chamar, foi um grande prazer. E queria deixar um abraço para todos os ouvintes da Expressão FM. Dizer que foi um privilégio, foi um prazer muito grande estar aqui. Obrigada. Eu gostaria de agradecer também a todos os ouvintes. Lembrem-se de que todo sábado nosso programa trará os melhores profissionais de Montes Claros e região para tirar dúvidas e levar conhecimento ao seu lar. No próximo sábado, dia 30 de julho, estará imperdível. Receberemos o presidente da OAB, o doutor André Crisóstomo. Ele trará os esclarecimentos sobre a forma de dispensa no direito do trabalho. Então, se você já foi demitido, achou que foi de forma injusta, fique ligadinho para saber os seus direitos. Muito obrigada e até o próximo programa. Bora conosco aqui nos estúdios aqui da Rádio 104.7 FM, Expressão FM. E quero mandar um abraço pra Rose Santos também, viu? Rose Santos tá nos ouvindo aí, viu? Parabéns, Rose, um abraço. Conosco aqui nos estúdios a doutora Suelen Priscila Macedo Farias. Ela que possui graduação em Psicologia pelas Faculdades Integradas Pitágoras, a FIPMOC, e é pós-graduada em Didática e Metodologia de Ensino Superior pela Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes. Ela também é pós-graduada em Análise do Comportamento, aplicada à educação de pessoas com transtornos do espectro autista e com atraso do desenvolvimento. Também pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Ela é psicóloga comportamental infantil com atendimento em consultório particular e a domicílio. Ela trabalha também com consultoria residencial voltada para o público autista e com atraso no desenvolvimento. Possui formação complementar nas áreas de deficiência auditiva, deficiência visual, transtorno global do desenvolvimento. Ela também faz pesquisa nas áreas de educação especial, inclusão educacional e autismo. E também possui um mestrado, viu? Tem mestrado na UFSCar em educação especial. Mestranda. Mas resumindo aqui em tese, é uma pessoa espetacular, está conosco aqui nos estúdios. Seja bem-vinda, doutora Suelen Priscila. Muito obrigada, Fred. Bom dia, pessoal. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa espetacular, programa Show dos Bairros. É uma honra estar aqui com vocês. Bom dia, Vanelli, bom dia, Fred, bom dia a todos. E no tema de hoje aqui, nós vamos fazer um debate aqui, vamos conversar um pouco sobre vício de internet e de redes sociais. Teve
Aí uma semana aí o WhatsApp ficou fora do ar um tempo. Teve gente que passou mal. Mas vamos ouvir um áudio sobre o tema desse assunto e nós voltamos. Esta é a trilha sonora que Paulo Roberto mais ouve dia e noite. É ação, adrenalina, pô, é muito divertido, entendeu? Ele passa quase 10 horas seguidas em frente ao computador jogando online e já arrumou confusão com a mulher. Ela veio, até veio que ele me deu uma vassourada por causa do jogo, realmente. Realmente, mas depois ela veio, me deu uns beijos, não teve nenhum problema não. Ficou tudo bem? Ficou tudo bem. Quando a diversão de estar conectado, seja jogando, conversando com os amigos ou simplesmente navegando pela rede, deixa de ser saudável e vira uma compulsão. Os psiquiatras comparam o vício em internet com a dependência em drogas e dizem que a chave para saber se há ou não um problema é identificar os prejuízos. Primeiro, quando a pessoa tenta diminuir o uso de internet ou parar de usar, ela se sente mal. Mal-humorada, inquieta, deprimida, ansiosa. Isso é uma coisa. Outro, quando ela começa a sentir que ela está precisando se conectar cada vez mais horas por dia, cada vez mais tempo está precisando. Outros sinais indicam vício: não dormir ou pular refeições para ficar conectado. Ouvir reclamações constantes dos amigos e da família em relação ao tempo gasto com a internet. Patrícia não consegue largar o celular nem quando está dormindo. Se alguém me chamar numa rede, por exemplo, tem um sinal sonoro, eu acordo e vou. Ela tem 20 perfis em redes sociais e só pensa em postar, até em situações inusitadas. O elevador deu um tranco entre um andar e outro, e aí eu tive aquela sensação de que ia ficar presa lá por horas. A primeira coisa que eu pensei foi, nossa, tenho bateria no celular, vou falar com os meus amigos nas redes sociais. Em nenhum momento eu pensei em pedir ajuda imediatamente, sim, falar. Temos aí várias universidades internacionais, vários estudos que dão conta que o uso excessivo da rede causa sintomas como dor de cabeça, olhos embaralhados, dor nas costas, né? E eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso, por gentileza. Então, pessoal, eu acho assim, primeiramente, com certeza a gente tem vantagens com a internet, né? A internet veio nesse mundo globalizado e trouxe várias vantagens. Acontece que a maioria das pessoas não há uma moderação nesse uso e acaba que causa, sim, um vício, que é de fato comparado com um vício de dependentes químicos, com mesmos sintomas, né? As pessoas não dormem, algumas não se alimentam, não há interação social, então a gente está vivendo aí uma era de déficit de habilidades sociais, das pessoas se comunicarem, até mesmo com contato visual, que é um pré-requisito para a comunicação. A pessoa, às vezes, você está conversando com ela, está olhando o celular, não olha para você. É verdade. Eu mesmo morro de raiva disso. A pessoa fica no celular o tempo todo, você está conversando e ela está postando. Então, assim, não há contato visual, não há interação social. É o tempo todo. Fora que há pessoas que têm mais de 1, 2, 3 celulares. Eu conheço pessoas que têm grupos de WhatsApp em diferentes celulares. Cada celular é um tipo de grupo e ela tem que estar conectada o tempo todo. Então isso vem causando um prejuízo, sim, na nossa sociedade, nos jovens, adultos e também em crianças. Doutora, isso não seria um tipo assim de egocentrismo? Porque, por exemplo, a pessoa ela quer compartilhar os conteúdos, ela quer se sentir útil. E às vezes, na maioria dos casos, não é todos os casos, a pessoa ela cria um perfil, ela cria um personagem, quem ela gostaria de ser. Então, por exemplo, se o nome dela, vou citar o meu nome, por exemplo, é da Silva, ela coloca um nome lá da Rússia, lá da Suécia, lá não sei da onde, nome bonito, porque ela acha que soa bem falar aquele nome, né? Então tá lá, Fred da Silva, Fred Schumacher, esse troço que eu não sei das contas. Então ela cria um personagem, exagera no Photoshop para tentar passar uma boa impressão. Parece que é uma sociedade virtual. Sim, é uma sociedade virtual, exatamente. A gente fala hoje em pessoas virtuais no lugar de pessoas reais. Então a pessoa cria assim um egocentrismo, cria um tipo de autossuficiência só, né, dela criar um espaço para ela
se maqueia, ela põe o Photoshop, ela se mostra da melhor maneira, cria um nome para impressionar as pessoas, para ter muitos seguidores. Ontem mesmo eu estava vendo uma reportagem de um jovem que faz qualquer tipo de atrocidade para ter seguidores, até mesmo falar em suicídio, em sair pelado, andando pela rua, qualquer tipo de coisa que vá trazer a ele seguidores. Parece um egocentrismo isso. Sim, está ligado. Por exemplo, a internet, no início da internet, que a gente começou a internet, assim, com mais acesso, servia de pesquisa. A gente usava a internet para fazer pesquisas. Sim. Então você ia na biblioteca da escola, quando não tinha tanta disponibilidade nas casas assim, para fazer uma pesquisa, para pesquisar um assunto, para pesquisar um livro. Hoje em dia, 78% das pessoas que clicam para manter seus contatos com suas comunidades, para se tornar visível. São motivos altruístas. E isso ganha de longe, porque 49% das pessoas que são pesquisadas em redes sociais é para passar o tempo. Você tá fazendo o que na internet? Tô passando o tempo. Então parece que perdeu um pouco o foco. Tomou-se isso aí. Era para você fazer uma pesquisar uma matéria, para não precisar de ficar pesquisando um livro, joga ali. Agora parece que a pessoa ela quer aparecer de alguma maneira, igual a doutora mesmo disse, né? Tira a roupa, faz atrocidades, bate o carro, bate nos outros, lugares perigosos, fazer os vídeos, pelo simples fato de uma curtida. Isso é um problema psicológico? Pode se caracterizar isso? Então, pode sim caracterizar um problema psicológico. A gente tem que avaliar o que há por trás disso, né? Se a pessoa está em um momento depressivo, em um momento de uma ansiedade generalizada, em um momento que ela está sofrendo bullying. Tem muitos adolescentes que sofrem bullying na escola. E aí, eu também vi outra reportagem que o adolescente não foi mais para a escola, ele fica 24 horas na internet. Tem 5 anos que ele não sai de casa, ele só fica na internet, porque ele sofreu bullying na escola, e essa é a forma que ele disse que é a forma dele, né, conversar, dele aparecer, mas que ele acha esse mundo escuro e que ele não gostaria disso. A pessoa coloca assim no seu perfil: estou triste. Todos os amigos. Por quê? O que aconteceu? Não sei o quê. Há uma carência, né? Uma carência emocional também, uma carência afetiva, uma carência de habilidades sociais. Por quê? Já que eu não tenho um amigo, alguém para conversar, para compartilhar isso em casa ou em outros ambientes, eu vou colocar no Facebook, alguém vai falar alguma coisa e aí eu vou me sentir importante. É uma necessidade de socialização. Exatamente. Não é? Uma vez aconteceu um fato curioso, um pouco estranho. Foi o seguinte: um parente de uma mocinha, ele faleceu, ela tinha volta de 14, 15 anos de idade. E ela colocou-se nas redes sociais: meu tio morreu, foi baleado, deram um tiro nele, comentem aí. Nossa. Estou de luto, comentem. Então, até pro luto, né, a necessidade de falar, não, e assim, ainda mais quando é relatado, porque é claro que quando acontece algum luto, a pessoa coloca na foto do perfil, né, explica alguma coisa de velório, essas coisas, para as pessoas terem informação. Mas quando há essa exposição exagerada, de fato é para que haja movimentação e que a pessoa sinta importante. Agora, o grande problema é a abstinência. Em alguns casos, dizem que o vício de estar nas redes sociais, o vício de estar conectado, a pessoa não deixa o celular para nada. A pessoa não deixa o celular para nada. Então, lá, são 2 ainda, 3, 4 celulares, né? Tablet, eu tava vendo lá, notebook, tablet, celular. E então chega num lugar, tem Wi-Fi, como é que é? Não sei o quê, porque não que eu tenho que. Então, por exemplo, que isso favorece o capitalismo também, né? A capitalismo. Compra cada vez mais de o iPhone 6, o 7, o 8, então. As pessoas, então as grandes empresas já têm um estudo sobre isso e aproveitam então para vender, para ganhar dinheiro nisso. Aproveitam. E essa abstinência é muito séria. Inclusive já há até centros em Cuba que os pais internam os filhos que são viciados em internet. Tem pessoas que não conseguem de fato ficar, como houve agora, né, essa paralisação do WhatsApp. Não foi da internet o todo, mas a gente sabe que o WhatsApp, como é uma conexão com o mundo inteiro, você se conecta com pessoas dos Estados Unidos, de qualquer país. Então, essa abstinência, esse tempo sem, de alguma forma, traz um prejuízo e traz uma ansiedade para as pessoas. Isso mesmo, Suelen. Eu gostaria mais de comentar a respeito de pessoas que o mundo virtual já faz tanto parte da sua vida, né? Chega o ponto do vício, já está no estágio tão crônico que ele só sente excitação pela internet, perde o contato e a proximidade com o parceiro.
Você poderia dizer se realmente é um estágio crônico? Quais as dicas você tem para essa pessoa que já está nesse nível? Então, pode sim, como eu falei, né? Ainda não há um tipo de doença patológica, por exemplo, no Código Internacional de Doenças, no DSM-5, a gente ainda não tem um tipo, claro, um CID específico para esse vício da internet. Mas já houve um médico norte-americano que em 95, ele veio falar um pouco desse vício nessa época que estava sendo lançado e hoje tá aí esse boom. Não é mesmo? Então acaba que essas relações, até questão de relacionamento afetivo, a gente vê até muitas brigas, né, entre casais e fica só na internet, fica só no WhatsApp e tem esse grupo, tem aquele grupo. A gente tem que buscar muito um tempo para nós, né, um tempo para as pessoas. Se isso se tornar de alguma forma patológico e vicioso, é necessário procurar até mesmo uma ajuda profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra. Tem casos que pessoas até tomam medicação e tem que estar em terapia para conseguir, né, desvincular desse vício e ter uma vida normal. Doutora, eu queria saber o seguinte, em que como que a gente pode determinar e chamar talvez essa compulsão ou isso de uma adicção, o vício, classificar como vício a internet? Em que momento que a gente classifica isso? A gente pode pensar que aquele indivíduo ele precisa procurar uma ajuda? Em que momento? Então, se essas pessoas ficam, por exemplo, mais de 5 horas por dia utilizando a internet, um exemplo, né? Porque tem pessoas que ficam de fato 24 horas sem parar utilizando a internet. A pessoa que não quer sair de casa, que não quer socializar, tem dificuldades para dormir, dificuldades em alimentação, uma pessoa ansiosa. Esses tipos de sintomas a gente pode caracterizar como uma patologia que precisa de ajuda. Ok. No caso, todos nós sabemos que a internet foi criada para as pessoas terem mais tempo, para aproveitar mais a vida e não ficar o tempo todo conectado, né? No caso do viciado, há essa inversão. Mas quais são os tratamentos para o viciado? Né? Porque eu acredito que deva ter, em um primeiro estágio, ele consiga se desviciar, se existe a palavra, antes de procurar um profissional, ou ele já deve direto procurar um profissional? Como que fica a situação? Então, eu acredito que o ideal seria, né, procurar um profissional. Teria que conversar com a família, conversar com os amigos, o apoio dos pais aí com jovens é muito importante. E assim, a gente já tem até alguns centros no Brasil que tem especialistas nessa área, chama Clínica Terapêutica Viva. Possui mais de 15 unidades espalhadas pelo país, que conta com um quadro de psicólogos preparados para tratar esse tipo de vício. Então já estão surgindo esses tipos de especialistas específicos para essa área. Já existe hoje CID específico que fala sobre, que classifica esse tipo de vício como doença? Então, ainda não existe, né, um CID específico como transtorno, mas estão havendo várias pesquisas, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, como fora, para, de alguma forma, ter um diagnóstico. É lógico que a gente está vivendo uma situação, em um momento de boom de diagnóstico, de medicalização, que tudo quer colocar um nome ou classificar como doença. Mas, nesse caso, como esse vício já está sendo comparado ao vício em drogas, ao vício, né, algum tipo de vício mais grave, que as abstinências têm a mesma consequência, então eu acredito que mais para frente será classificado como um transtorno, sim. Okay. E no caso dos pais, Suelen, os pais estão com os filhos, eles percebem, porque às vezes o adolescente, como ele está em fase ou a criança, né, ele está em fase de construção da personalidade, ele não é capaz de se autoavaliar e saber se ele está ou não. Mas aí os pais, quais dicas você daria para os pais que percebeu que a criança ou adolescente está viciado na internet? Exatamente. Inclusive, eu não indicaria para os pais, por exemplo, né? Eu atendo muitas crianças, então você já tem criança pequenininha, eu tenho paciente de 2 anos de idade que já tem iPad, que tem tudo, então assim, os pais proporcionam isso. Então não é indicado que uma criança ou um pré-adolescente de 13, 14 anos já tem esse tipo de rede social. Se tiver, o pai tem que ter acesso à senha, né? O pai tem que estar atento, ele tem que ter um monitoramento. Então, assim, pais, vocês que têm filhos crianças ou adolescentes,
tem que haver um monitoramento, você tem que saber a senha do seu filho, do celular, a senha da internet, olhar as conversas sim, porque há um alto índice de pedofilia e outros tipos de abuso, né, pela internet. Há vários fakers aí que se mostram ser uma pessoa e são outra, e isso é muito grave. E de alguma forma, como há uma exposição, os adolescentes querem mostrar, querem postar, querem fazer tudo. Então o pai tem que ter um controle disso, senão o filho pode, né, cair em uma emboscada mesmo, ocorrer algo que vai prejudicar. Doutora, nós temos aqui um caso de um homem que desenvolveu uma doença neurológica incurável por uso do celular. Ele agora sente dores de cabeça insuportáveis e ele culpa o telefone. O hábito de usar muito o celular pode provocar essa doença, segundo chama ThinkStock. Ficar no celular o dia inteiro se tornou um hábito para muitas pessoas, né? Então teve um jornalista inglês aí, o Adam Estes. Ele ultrapassou os limites do vício no telefone, das redes sociais, e desenvolveu um problema neurológico incurável. Segundo informações do site The Email, ele machucou os nervos cervicais de tanto ficar com a cabeça abaixada para olhar as mensagens, entrar nas redes sociais e trocar a conversa por aí. Essa doença é conhecida como nevralgia occipital. E, tem até do braço, não sei se você já viu, igual às vezes a gente fica muito tempo segurando o celular, começa a dar cãibra nos dedos, começa a ficar, né, começa a surgir sintomas físicos. E outra pergunta que eu gostaria de fazer, a senhora tocou no assunto das crianças. Sim. Parece que começa desde cedo a dar um tablet com um joguinho que é para o menino ficar quieto. Exatamente. Né? Antigamente era televisão, fica assistindo televisão quando a mãe vai arrumar a casa, agora fica no tablet quando a mãe vai arrumar a casa. Na verdade, antes as crianças brincavam, né? Então hoje, desde pequenininho, a gente já encontra um déficit de habilidades sociais. As crianças não sabem brincar. Eu trabalho muito com essa área, né? Eu estou fazendo minha especialização na UFSCar sobre atraso de desenvolvimento, autismo, atraso de desenvolvimento. E assim, isso é muito grave. Então, desde pequenininho, o pai vai lá. Não é indicado que se dê tablet ou celular ou vídeos para a criança antes dos 2 anos de idade. E aí a gente já vê bebês, isso pode comprometer até a visão e tudo mais da criança, porque, né, ela já é autoestimulada desde pequenininha. Então, isso é muito grave. Os pais têm que tomar cuidado, não é indicado. Isso também, igual o filho tem problemas de comportamento, o pai vai lá dar o celular para ele ficar quieto. O filho da birra vai lá dar o celular, vai lá dar o tablet. Tem criança que já chega no meu consultório com o celular lá, e o pai tira, ele começa a berrar. Então, assim, isso é muito grave. Nos pacientes, por exemplo, autistas, a gente também vê esse vício. Porque tem crianças que, como ela tem, o autismo é caracterizado por um déficit na área de interação social, comunicação e comportamento, então há uma tendência maior para que a criança fique, de fato, em um jogo. E eles sabem entrar no YouTube, na internet, é impressionante. Mexe tudo, né? Eu tenho pacientes que não falam, não têm contato social, não se comunicam, mas entram no YouTube, baixa todos os vídeos e quer ficar o dia inteiro usando esse recurso. Então a gente tem que ter muito cuidado. Gente amiga, gente querida, estamos aqui com o programa Show dos Bairros. A doutora Sueli também tem uma obra social espetacular. Eu gostaria que ela falasse um pouco sobre isso, que é um programa, que é um projeto ao Cubo. Amor ao Cubo. Fala pra gente um pouco sobre esse projeto social aí, Amor ao Cubo, por gentileza. Então, pessoal, a gente está com uma campanha muito legal, que já teve uma repercussão assim enorme, vamos dizer, em Minas e até em outros estados em pouco tempo. A gente lançou essa campanha na segunda-feira. Essa campanha são meus pacientes, são trigêmeos autistas. A família está passando, né, por uma dificuldade, porque os tratamentos são muito caros. A criança com autismo precisa de estimulação em casa. A gente faz a terapia ABA, que é a análise de comportamento aplicada. Ela é a terapia comprovada cientificamente. E aí a gente precisa dos estagiários para aplicar essa terapia em casa, e eu sou a supervisora. Mas aí, no caso, a mãe precisa de 3. E precisa de ser, no mínimo, 20 horas intensivas semanais. Então, além disso, tem fonoaudiólogo, terapia ocupacional, ecoterapia, natação, vários tipos de atividades, né, para as crianças também desenvolverem habilidades de interação social, comunicação e comportamento. Fora isso, as crianças têm dificuldade também na alimentação restrita, tem os vários exames. Então, devido a todas essas dificuldades, a gente está mobilizando essa pesquisa. Eu costumo falar assim, eu acho que Montes Claros está no momento solidário, né? A gente está tendo várias campanhas. Verdade. Mas assim, o que acontece?
quando há uma doença física, uma doença que as pessoas possam ver, tudo fica mais fácil para comover. No caso do autismo, pelo contrário, eu costumo dizer que são todos lindos. Não há uma característica física nem sindrômica que o identifique. Então, mas nesse caso, como são trigêmeos autistas, há um impacto sim. É um dos casos raros no Brasil. A gente só conhece um outro caso por enquanto e também um caso nos Estados Unidos. Então, a gente precisa mobilizar. Então, eu quero o apoio de vocês nessa campanha. O lançamento da campanha será feita na primeira colônia de férias da Tia Sul, nesse próximo fim de semana, no sábado e domingo, no bairro Monte Carmelo, na rua Serpentina, número 14, perto do ginásio. A entrada será beneficente, será doações de fralda extra G para as crianças que ainda usam fraldas, né, que ainda precisa de ter todo esse cuidado. E o telefone de contato para a pessoa e o endereço, por gentileza? Então, para fazer as inscrições estão sendo feitas no meu consultório com a Miriam, que está aqui presente. Obrigada, Miriam. Pelo telefone 3016-0316, o consultório é no edifício Premier Center, ao lado da prefeitura, no 13º andar, sala 1301. Ok, então. Amor ao Cubo, dia 30 e 31, sábado que vem, domingo que vem, lá no Monte Carmelo, na rua Serpentina. Inclusive, o querido programa Show dos Bairros, o Fred é nosso patrocinador, tá aí dando super apoio na campanha. Muito obrigada, Fred, a Expressão FM. Eu tenho que agradecer. Doutora Sueli, o nosso tempo acabou, mas vai voltar. Vai voltar, porque nós temos... Esse é só o primeiro programa, tem outros que você vai participar com a gente aqui, que nós queremos aí mais desse seu conhecimento, hein? Ele enriquece nossos ouvintes. Eu estou à disposição, foi um prazer estar aqui com vocês. O que precisar é só me chamar. Tá certo, sucesso então lá no Amor ao Cubo, tá certo? Obrigada, gente, um beijo. Um abraço! Programa Show dos Bairros.